Você já sentiu aquele silêncio cortante depois que alguém simplesmente se afastou? Uma ausência que parece ecoar mais do que qualquer palavra dita. É como se a pessoa tivesse levado consigo uma parte sua e, de repente, tudo ficou mais frio, mais lento, mais vazio. Mas e se eu te dissesse que, ao contrário do que parece, esse distanciamento não é o fim da história? Que existe um caminho, profundo, sutil e poderoso, para fazer essa pessoa sentir de forma quase inevitável o peso da sua ausência. Carl Jung nos ensina que o inconsciente não esquece. Ele arquiva, reprime e depois, inevitavelmente, retorna. É sobre esse retorno que vamos falar hoje. E sobre como despertar, dentro de quem partiu, um sentimento que nenhum ser humano é capaz de ignorar. O medo real de ter perdido algo valioso demais para deixar para trás. Você não vai ouvir. Aqui, conselhos rasos de manipulação emocional. Não é sobre isso. O que vamos explorar juntos é um mecanismo arquetípico, ancestral e profundo que atua dentro de todas as relações humanas. A força simbólica da perda como motor de reconexão psíquica. E talvez, enquanto essa pessoa acreditava estar se livrando de você, o que ela realmente fez foi se afastar de algo que o inconsciente dela já reconhecia como essencial. Você não precisa correr atrás, não precisa implorar. Precisa apenas compreender o que Jung chamava de imagem arquetípica do valor. Aquilo que, uma vez reconhecido pela alma, nunca mais pode ser substituído. Se você sente que algo ainda pulsa entre vocês, que o afastamento não foi o fim, mas um ponto de ruptura mal resolvido, então este vídeo é para você. Porque o que está em jogo não é só reconquistar alguém, é compreender como despertar dentro da alma do outro a consciência da perda. Uma perda que dói, que incomoda, que chama de volta. E enquanto você assiste, algo em você também vai começar a mudar. Porque, como dizia Jung, quando algo é verdadeiramente seu, ele não te abandona. Ele apenas se esconde para que você aprenda a reconhecê-lo. E talvez, só talvez, quem se afastou não esteja tão longe assim. Está pronto para entender o que realmente aciona o medo da perda dentro de quem se foi? Fica comigo até o fim. Porque o que você vai descobrir aqui não é só sobre o outro. É sobre um poder silencioso que sempre esteve em você, apenas esperando ser despertado. Quando alguém se afasta, o que resta não é apenas a ausência da presença física, mas o eco psicológico da ligação emocional que existia. Carl Jung acreditava que as conexões humanas verdadeiras ativam complexos emocionais no inconsciente, estruturas psíquicas carregadas de energia afetiva. Isso significa que, mesmo após o afastamento, essa energia permanece ativa no campo psíquico da pessoa que partiu. Ela pode não demonstrar, mas sente. Sente no corpo, nos sonhos, nos silêncios. O ser humano é movido por símbolos e arquétipos. Quando você representa para o outro algo profundo, um refúgio, um espelho, um porto seguro ou mesmo um desafio emocional, essa imagem permanece viva no inconsciente dele, mesmo quando conscientemente tenta apagar você. Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E o afastamento muitas vezes não é o fim, mas a ativação inconsciente de um medo interno que a pessoa não soube lidar. O problema é que, ao tentar correr atrás, justificar, implorar ou demonstrar desespero, você quebra o campo simbólico da perda. Você sai do papel de valor inconsciente e se torna banal, previsível. E o inconsciente humano não se move por lógicas banais. Ele responde ao mistério, ao símbolo, ao silêncio carregado de significado. Carl Jung via isso como o movimento da alma em direção ao que não é dito, mas sentido. É nesse silêncio que começa a nascer o medo da perda. Aquele que se afasta no fundo deseja ser lembrado como alguém essencial. Mas quando encontra o silêncio digno, a ausência cheia de presença, o valor começa a inverter-se. Não é mais você quem está perdendo, é ele. E esse sentimento, uma vez instalado, começa a provocar incômodos psíquicos reais. Jung chamou isso de enantiodromia, o retorno inevitável ao oposto quando se vai longe demais em uma direção.
O afastamento então transforma-se em saudade, e a liberdade vira inquietação. Você não precisa provar o seu valor. Precisa, sim, encarnar o arquétipo daquilo que é único. Quando você entende que a ausência tem poder, você começa a agir de forma alinhada com os movimentos profundos da alma. E é aí que o medo da perda começa a se manifestar dentro do outro, porque aquilo que é raro e silenciosamente forte nunca é esquecido. Carl Jung acreditava que cada ser humano projeta no outro figuras internas que carregam significados profundos. Ele chamou isso de imago, a imagem inconsciente que formamos sobre o outro. Quando alguém se apaixona, se conecta ou cria laços profundos, essa imago ganha vida. E mesmo que a pessoa vá embora, ela não pode simplesmente apagar essa imagem, porque o que foi ativado não é uma lembrança, é um símbolo. E símbolos não morrem, apenas adormecem. O medo da perda nasce quando a imagem simbólica começa a ser ameaçada. Quando o outro percebe que você segue, que sua luz continua acesa mesmo sem ele, algo começa a ruir por dentro. O ego tenta manter o controle, mas o inconsciente começa a emitir sinais. Sonhos com você, memórias recorrentes, gatilhos emocionais ao ouvir seu nome. Isso não é mágica. Isso é o inconsciente chamando de volta o que foi reprimido. Você ativa o medo da perda não quando corre atrás, mas quando você se transforma em algo que não pode ser substituído. A chave está em viver com autenticidade, com presença e com uma dignidade silenciosa que confunde o ego do outro. O ego esperava que você implorasse, mas a alma se encanta quando encontra alguém que sabe o próprio valor. E o inconsciente responde a isso com inquietação, desejo e principalmente medo de nunca mais ter isso de volta. Jung falava que os relacionamentos são encontros entre almas que se reconhecem nos espelhos internos. Quando a alma percebe que perdeu esse espelho, começa a busca desesperada por reencontrá-lo. Mas essa busca só se inicia quando você se recusa a ocupar o papel do fraco. Você não é uma ausência qualquer. Você é o símbolo de algo raro, intenso, profundo. Quando o outro percebe que isso está indo embora para sempre, é aí que o medo da perda toma forma. Você ativa esse medo não com palavras, mas com ausência estratégica, não com frases prontas, mas com a construção silenciosa de uma presença tão forte que, mesmo ausente, ainda ocupa espaço. Porque, como dizia Jung, nós não nos lembramos das pessoas, nos lembramos do que elas despertaram em nós. Torne-se inesquecível no inconsciente do outro, e você nunca será verdadeiramente perdido. Há um tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer mensagem enviada. Jung enxergava o silêncio não como ausência, mas como campo simbólico fértil. É nele que o inconsciente floresce. Quando você desaparece sem drama, sem cobrança, sem mágoas explícitas, o outro começa a projetar sobre esse silêncio seus próprios medos, culpas e lembranças. O inconsciente não suporta o vazio. Ele preenche com imagens. E a imagem mais forte, geralmente, é aquela que ficou mal resolvida. Você não precisa postar para provocar, nem criar jogos para chamar atenção. Precisa apenas desaparecer com propósito. Porque é aí que o inconsciente do outro começa a perguntar: por que ele sumiu assim? Será que me esqueceu? Será que já está com outra pessoa? Será que nunca mais vai voltar? Essa dúvida não é superficial. Ela é a faísca do medo da perda. E uma vez acesa, ela queima lentamente, corroendo a segurança emocional do outro. Jung falava que o inconsciente se manifesta através dos sonhos e dos sintomas. Uma ausência mal resolvida vira insônia, ansiedade, mensagens escritas e apagadas, vontade de vasculhar o passado. Você se torna um símbolo em mutação, e isso é insuportável para o ego de quem quer controle. A ideia de que talvez você esteja indo embora de verdade, que talvez não volte, é o que desperta o verdadeiro medo da perda. O medo de ter destruído algo que não pode mais ser recuperado. O silêncio estratégico é uma forma de autoafirmação. Não se trata de castigar o outro, mas de honrar a sua própria profundidade. De mostrar que você não está disponível para relações rasas
que você não aceita ser lembrado apenas quando convém. E esse posicionamento, discreto, mas firme, é o que cria no outro o pânico silencioso de perder o que não se encontra mais em nenhum outro lugar. Não subestime o poder do que você representa, porque quando o outro percebe que talvez tenha perdido algo que não volta, que não implora, que não se humilha, mas que segue, ele começa a correr atrás, não porque você forçou, mas porque o inconsciente dele reconheceu. Você se tornou escasso. E tudo o que é escasso é valioso demais para ser ignorado. A primeira reação de quem se afasta, ao perceber sua ausência digna, é o silêncio. Mas não se engane, esse silêncio esconde conflito interno. Jung descreveu o inconsciente como um território vivo, onde imagens reprimidas se movimentam, como sombras. Quando você ativa esse espaço com sua ausência significativa, o outro começa a lutar consigo mesmo. E essa luta interna é o início do retorno. À medida que o tempo passa e você se mantém firme, o inconsciente do outro começa a sussurrar. E se eu estiver perdendo algo que nunca mais encontrarei? É nesse momento que você passa de uma memória comum para uma ferida psíquica em aberto. A pessoa sente sua falta, mas não consegue admitir. Lembra de você nos detalhes do dia, mas tenta disfarçar. Porque admitir seria reconhecer que perdeu alguém de valor. E isso machuca mais do que o afastamento. O ego tenta manter o orgulho, mas o inconsciente vai minando essa defesa, pouco a pouco. Primeiro vem os sonhos, depois as músicas, os lugares, as lembranças que insistem. Jung dizia que o inconsciente compensa o que o consciente nega. E o medo da perda se instala quando a mente racional já não consegue mais abafar os sinais internos. O corpo começa a reagir, o humor muda, a vontade de saber de você cresce. Você se torna uma presença fantasma mais viva. E isso é o bastante para fazer o outro quebrar o silêncio, uma mensagem repentina, uma curtida antiga, um comentário casual. Não é sobre saudade declarada, é o inconsciente pedindo reconexão. E o mais poderoso nisso tudo é que você não fez nada. Apenas se manteve fiel ao seu valor. Jung sempre defendeu que aquilo que é autêntico retorna, porque a alma não suporta perder aquilo que uma vez a tocou profundamente. Por isso, confie no processo. O medo da perda só se instala quando o outro percebe que não tem mais controle sobre você. Que talvez, de fato, você esteja indo para um lugar onde ele não pode mais te alcançar. E essa possibilidade, essa simples possibilidade, é insuportável para quem achava que você sempre estaria ali. Agora você entende, não se trata de manipulação, mas de energia psíquica, de arquétipos, de símbolos que se instalam na alma. O medo da perda nasce quando o outro percebe que você virou algo que não se encontra mais. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro reencontro só acontece quando há transformação. E talvez, para que essa pessoa volte, você precise ir embora de verdade, primeiro por dentro. Quando você começa a se priorizar, a crescer, a brilhar, sem depender do outro, você ativa o arquétipo da individuação. Jung via esse processo como o ápice da alma humana, tornar-se quem se é, mesmo que isso custe perder o outro. Mas é justamente nesse movimento que o outro sente. Sente que você está diferente, que amadureceu, que deixou de ser carência e virou presença. Isso muda tudo. Se você voltar ao ponto de partida, frágil, ansioso, disponível demais, nada muda. Mas se você seguir, mesmo com dor, mesmo com saudade, algo em você renasce. E esse renascimento é sentido. Porque quem um dia te teve e agora vê o que você se tornou, começa a se perguntar: será que ainda tenho chance de recuperar isso? E é essa dúvida que instala o medo da perda de forma definitiva. No fundo, quem se afastou esperava que você ficasse, que você esperasse, que implorasse. Mas agora, vendo sua ausência firme, sua evolução silenciosa e seu brilho que não depende mais da presença dele, o jogo vira. O medo da perda se transforma em arrependimento. E o arrependimento, quando verdadeiro, abre espaço para o retorno, não apenas físico, mas psíquico, emocional e, quem sabe, espiritual. E se ele não voltar? Então, meu caro, talvez o universo esteja apenas abrindo espaço
para que alguém veja em você tudo o que o outro não viu. Porque, como dizia Carl Jung, aquilo que não vem à consciência governa sua vida e você o chamará de destino. E talvez a partir de agora, seu destino comece a mudar. À medida que chegamos ao fim desta jornada reflexiva, é impossível não revisitar os pontos centrais que exploramos juntos. Desde o peso silencioso de conviver com pessoas que, em segredo, cultivam sentimentos negativos por você, até os sinais sutis que a psique humana, como nos ensinou Carl Jung, manifesta diante da sombra alheia. Compreendemos que o ódio, velado muitas vezes, não nasce de você, mas sim da projeção que o outro faz daquilo que não aceita em si mesmo. Essa percepção não apenas liberta, como também fortalece. Jung nos ensinou que a consciência é uma chama frágil, cercada pelas trevas do inconsciente. E é nesse campo sombrio que muitas dessas emoções negativas se originam. Aqueles que não enfrentam seus próprios demônios acabam projetando nos outros aquilo que desejam rejeitar em si. Reconhecer isso é um passo profundo rumo ao autoconhecimento. Não se trata de paranoia, mas de percepção refinada, aquela que nasce do silêncio interior e da observação apurada das relações ao nosso redor. Se você identificou sinais de que alguém próximo o odeia secretamente, lembre-se de que essa descoberta, por mais dolorosa que seja, é também libertadora. Ela o convida a reavaliar vínculos, estabelecer limites e proteger sua essência. Não é sobre julgar ou condenar o outro, mas sobre preservar sua paz e respeitar o que sua intuição, essa aliada profunda da alma, está tentando lhe dizer. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E hoje talvez você tenha despertado um pouco mais. A verdade é que quanto mais você brilha, mais sua luz incomoda aqueles que ainda não acenderam a própria chama. Isso não é um defeito seu, é apenas um reflexo do seu processo de individuação. É no caminho da autenticidade. Ser odiado secretamente por ser você mesmo não é um castigo. É um sinal de que você está saindo da normose e se tornando um ser humano real, íntegro, inteiro. Isso assusta. E como assusta? Mas também inspira. E como inspira? Não desista da sua verdade por medo da rejeição alheia. Se este conteúdo trouxe luz a situações que você já sentia, mas não conseguia nomear, considere se juntar a nós nessa caminhada de autoconhecimento profundo. Inscreva-se no canal Denominador em Comum para continuar mergulhando nos ensinamentos de Carl Jung e em reflexões que transformam. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso hoje e deixe nos comentários. Qual foi o sinal mais claro que você já sentiu de que alguém o odiava em silêncio? Sua história pode ecoar em outras almas e, quem sabe, curá-las também. E se existe uma última coisa que você deve levar deste vídeo, é isso. Não tente mais provar o seu valor para quem não o reconhece. Jung dizia que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma. Aceite que nem todos estarão prontos para o seu brilho, nem para a sua autenticidade. Alguns simplesmente não suportam ver em você o que ainda não encontraram em si. E tudo bem. Você não está aqui para ser aceito por todos. Você está aqui para ser verdadeiro consigo mesmo. O silêncio que vem após a retirada de alguém que o odiava secretamente não é vazio. É espaço. Espaço para você respirar, reconstruir e se reencontrar. Muitas vezes a perda é apenas o universo abrindo caminho para conexões mais autênticas e relações mais saudáveis. Quando alguém se afasta por não suportar sua luz, agradeça. Não por ter perdido, mas por ter se libertado. Essa é a verdadeira alquimia emocional que Jung tanto falava. Transformar a dor em clareza e a rejeição em autonomia. Você merece estar rodeado de pessoas que vibram com a sua verdade, não que se incomodam com ela. Então, se algo neste vídeo tocou fundo em você, é porque há algo dentro de si que já está pronto para despertar. E se este despertar começou aqui, não permita que ele pare por medo. Continue. Vá mais fundo. Você é mais forte do que imagina e mais necessário do que suspeita.
Ao terminar este vídeo, respire fundo e se permita um momento de silêncio. Nesse instante, talvez você perceba que o incômodo que sentia não era culpa sua, mas o reflexo de uma alma tentando encontrar a própria cura em meio ao caos do outro. E quando isso acontece, não se encolha, cresça. Cresça com coragem, com consciência e com amor próprio. Agora sim, se você sente que esse conteúdo ressoou em sua alma, inscreva-se no denominador em comum. Aqui, cada vídeo é uma jornada para dentro, e você nunca estará sozinho nesse caminho. Curta, compartilhe e conte sua experiência nos comentários. Sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir agora. Nos encontramos no próximo mergulho interior.